Olá, mulheres! Bem-vindas a mais um episódio do Revolution Cast. E hoje a nossa convidada é a doutora Maura Rita, que é médica psiquiatra. E hoje nós vamos conversar sobre saúde mental. Mas antes, vamos conhecer um pouco sobre ela longe do consultório. Quem que é essa pessoa fora dos consultórios? Oi, Maura Rita, tudo bem? Oi, Bruna, obrigada pelo convite. Que bom que você está aqui. Eu vou me apresentar, né? Eu sou Maura Rita Kioato, eu sou médica há 32 anos. Fiz residência médica em psiquiatria aqui pela UFO. Hoje eu sou coordenadora do serviço de interconsultas do UMC, que faz atendimento em UTI e nas enfermarias. Tenho registro de qualificação de especialista em psiquiatria e sou membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria. A Bruna fez uma pergunta muito complexa, né? Assim, quem sou eu fora do consultório? É uma longa história, né? Porque hoje em dia eu fico muito tempo dentro, né, dessa parte profissional. Mas fora do consultório vem uma criança, uma menina de uma cidade muito pequena, que é Araguari, que com 15 anos se encantou pelo cérebro, um ilustre desconhecido, o qual persiste até hoje. E eu não entendia muito bem por que aquilo me encantava, mas na minha cabeça eu ia ser ou neurologista ou psiquiatra. Então, desde os meus 15 anos, eu segui o cérebro como sempre algo muito instigante e hoje já está indo já para 33 anos estudando essa máquina magnífica, extremamente instigante. Fui fazendo o meu caminho, né? Hoje me encontro, eu acho que já num período mais amadurecido, né? Eu assisti muitas mudanças aqui em relação à psiquiatria, aos diagnósticos psiquiátricos, que é uma coisa que eu acho importante a gente conversar hoje, né? Como estão os diagnósticos, autodiagnósticos, os níveis de ansiedade que apareceram pós-pandemia. E esse nós estamos vivendo num mundo novo, porque esse mundo digital fez um giro e está fazendo, né, principalmente agora com a inteligência artificial, está dando um nó na cabeça das pessoas. Aquilo que era muito dirigido, a gente tinha as coisas muito certas, uma programação para amanhã. Antes a gente tinha um entendimento que férias era em julho ou em dezembro ou janeiro. Hoje a gente não tem noção de mais nada, a gente não sabe que dia é hoje. Né? O tempo voa, o tempo passa. Eu acho que isso tira um pouco do senso de pausas também para a gente descansar, e isso vai gerando muita ansiedade, processos depressivos e outros transtornos. Que legal. Gente, olha, eu conheço a Maura Rita desde os meus 4 anos de idade e eu não sabia de toda essa história aí, de que desde os 15 anos você é apaixonada pelo cérebro e tudo mais. E que interessante, porque isso é legal pensar, né, numa criança de 15 anos apaixonada pelo cérebro. Da onde, né? Como isso surgiu, como que isso aconteceu. É por isso que sempre a gente começa com essa pergunta, querendo saber quem que é aquela pessoa por fora da profissão. Então, seja o palco, seja o consultório, seja o escritório, porque a gente quer saber, né, essa essência, da onde vem essa pessoa, o que ela faz, quais são as aspirações, quais são as dores dela. Então, que bom que você compartilhou isso. E realmente, eu, apesar de não trabalhar com o cérebro, eu acredito que o cérebro, ele realmente é fascinante, porque ele controla todas as outras coisas, né? Sim, ele é o nosso maestro. Total, assim, se você decide se uma situação ela é de fato traumática ou se ela vai ser ressignificada e se tornar uma história de muita superação. Então, são tantas questões que o cérebro vai, né, nos conduzindo ali, até para um pensamento às vezes mais positivo, mais negativo, mas que legal isso. Assim, a questão do cuidado com esse nosso maestro, ele é de altíssima complexidade. Eu falo maestro cansado, maestro doente, é uma orquestra desafinada e a orquestra é o nosso próprio organismo. Por exemplo, o sistema nervoso central está diretamente ligado ao nosso sistema imunológico.
Então a gente vê muitas doenças autoimunes aparecendo, doenças de pele, e elas têm a origem em algumas disfunções que aparecem, né, na circuitaria neural, levando a alterações imunológicas, endócrinas. Então ele é para mim, né? Para mim ele continua sendo um ilustre desconhecido, algo que me gera muita curiosidade, e eu tenho um prazer imenso, né? Essa minha paixão por ele nunca deixou de existir, ela é cada vez maior. Quanto mais eu leio, estudo, menos eu sei. Não, e olha que loucura, são 30 anos estudando o cérebro para dizer que ele ainda é um ilustre desconhecido. Sim, sim, ele é. Muitas coisas estão sendo descobertas agora, até a gente tem diagnósticos, já existiam antes, mas hoje são mais falados, como o TDAH, o transtorno de espectro autista. Então, eles foram mais bem investigados pela neurociência. Psiquiatria, que antes era dita, né, o psiquiatra é o médico de doido. É porque antes não tinha tanto conhecimento, então seria uma terra de ninguém, em que aí cada um dava o nome que bem quisesse. A história da psiquiatria, realmente, lá nos primórdios, existiam as instituições psiquiátricas, nas quais não estavam só pacientes com transtornos psiquiátricos, mas estavam ali também pessoas à margem da sociedade. Né? Então lá eram internados não só para tratamento psiquiátrico, doença mental, mas se você tinha alguma questão que você não se encaixava, por exemplo, vamos falar de uma doença, os leprosos, por exemplo, eles poderiam ir para lá, porque não tinha outro lugar para estar. E ali ficava como se fosse uma prisão ou um local que ali não teria melhoras, ali seria o fim, morreria lá. Então a psiquiatria traz essa história, mas de lá para cá, nós estamos no século XXI, nós estamos em 2024. Hoje a gente fala em neurociência. Sim. A psiquiatria deixa de ser psiquiatria, médico de doido, para virar neurociência e olhar circuitos neurais, neurobiologia, diagnósticos diferenciais. Então, a psiquiatria, para mim, continua mais encantadora do que nunca. Que legal, bacana isso. Eu acho que é importante isso que você falou sobre a ideia, né, do psiquiatra ser médico de doido, faz com que tantas pessoas se afastem, né, do médico, porque eu não sou doido, eu não quero ir, né, enquanto é um lugar que não é para isso, é para tratar outras questões e entender que as questões não são, elas podem sim ser transtornos, né, elas podem sim precisar ser síndromes ou enfim, precisar de um tratamento. Eu acho que essa quebra da ideia do médico de doido, da ideia de que o psiquiatra, eu não preciso de um psiquiatra e tudo mais, ela ser quebrada, ela é muito saudável, né? Então, assim, principalmente nesse tempo social que parece que tá todo mundo meio pós-pandemia, né? A cabeça tá meio bagunçada ainda. Falar sobre saúde mental, e não apenas falar eu acho que é o primeiro passo, mas tratar saúde mental é tão importante, né? E aí também, se a gente pensar, você falou sobre os novos transtornos, na verdade não são novos, mas eles aparecem, né, com nome, como diagnóstico agora, como TDAH, o TEA e tudo mais. O quanto que isso também ajuda pais e familiares a entenderem aquela criança ou aquele jovem, ou até se entenderem, falarem, não, peraí, né, eu não sou disfuncional, né, eu estou precisando entender esse diagnóstico e saber o que eu posso fazer para que eu melhore ou para que eu possa tratar isso, né? Como que tem sido isso no consultório? Essa questão das pessoas buscarem por saúde mental, buscarem diagnóstico e também talvez uma necessidade muito grande de diagnóstico de coisas que talvez são questões corriqueiras do dia a dia. Como que é isso no consultório? Eu acho que depois que teve a união, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria em falar mais, isso abriu espaço em mídias sociais, né, o médico começou a aparecer mais nas mídias sociais, a informação começou a passar mais. Né? No início muito se falava em depressão, ansiedade, e agora tem esses novos diagnósticos aí mais firmados, né? Então a procura acabou aumentando mais
disseminando o conhecimento sobre isso, a procura aumenta. Né? Lamentavelmente, aumenta também com altos diagnósticos que a pessoa já chega lá pedindo uma medicação, por exemplo, eu quero tomar Venvance. Nem sempre. É o melhor remédio, né? Não é isso, às vezes nem sempre a pessoa fala que tem TDAH só porque ele quer uma receita, porque ela é bem controlada, para que ela possa estudar. Então, entra até entre aspas, aí, uma omissão ou uma mentira. Mas a gente é treinado. Sim. A gente é treinado para entender. Aí você faz um questionário, você faz perguntas e vê que a pessoa não tem. Então, existem pessoas que tentam driblar também. Então, na pós-pandemia, os transtornos de ansiedade subiram imensamente. Porque as pessoas... Foi muito rápido a pandemia. As pessoas perderam pessoas próximas que estavam saudáveis. Quantas pessoas não perderam avós, pais, irmãos, filhos, rapidamente? Várias pessoas da mesma família, amigos. A gente não estava preparado para isso, não foi uma pessoa só, né? Foram várias e foi mundial. Né? A questão do isolamento, o isolamento que o ser humano sofreu nesse período, modificou muito a maneira como a gente está no mundo até hoje. Eu acho que a gente, daquilo que a gente era antes pandemia, a gente ainda traz muito para pós-pandemia do nosso funcionamento aqui. Nesse isolamento, a gente ficou mais isolado, sim. Né? As questões de comunicação estão muito via digital. Né? Tem pessoas que a gente conversa que a gente nunca viu na vida. Né? Eu atendo pacientes online. Hoje a telemedicina ela veio positivamente porque eu posso atender paciente da Austrália, da Irlanda, da Inglaterra, que eu nunca vi presencialmente. E alguns falam, doutora, eu vontade de te abraçar. Né? Mas assim, a gente se adapta a tudo. Sim. Né? Então, assim, no consultório, realmente, houve um aumento, né? Naquele período, muitos médicos também se fecharam, né? Algumas cirurgias, por exemplo, que eram eletivas, não eram de urgência, foram canceladas, e quem ficou ali na frente, além, né, dos plantonistas, dos intensivistas, mas na frente, estou falando em ambulatório, foi psiquiatra. Eu lembro lá no MC que a única médica que estava lá atendendo era eu, né? Porque aí tinha muitos casos para atender e os outros médicos cuidando assim do isolamento, né? Mas nós aumentou a nossa demanda, né? Então hoje eu vejo os pacientes mais conscientes, né, dos transtornos psiquiátricos. Acho que houve uma quebra, essa questão de médico de doido eu escuto muito pouco. As pessoas estão mais inteiradas, estão sabendo que estão sofrendo, que podem buscar ajuda. Antes o psiquiatra era um médico inacessível, até por valores e outras questões. Hoje a gente já tem um acesso, se você for em serviço no SUS, né, existe psiquiatra, nos convênios todos têm psiquiatra, então é um profissional hoje bem mais acessível. E a busca hoje, ela é realmente muito marcada, muito marcada. Os casos de autodiagnóstico são muito presentes? Como que é? Eu percebo, porque assim, a questão do TDAH, por exemplo, a gente brinca muito, às vezes até entre amigos, assim, eu tenho TDAH e tal, e ninguém tem diagnóstico nenhum. É uma coisa que eu brinco também. Eu até acho que eu tenho mesmo, gente, mas um dia eu vou fazer esse diagnóstico, eu conto pra vocês se é verdade ou não. Mas tem muito isso do autodiagnóstico, as pessoas tipo, não, mas isso é meu TDAH, isso eu não sei o que e tal. Meio que também para jogar um pouco a culpa no transtorno e talvez não num esquecimento seu ou numa falha ali sua de algum momento. Mas como que essa questão do autodiagnóstico, isso tem aparecido de fato muito? Ou é um lado mais para brincadeira mesmo, as pessoas levam a sério isso mesmo, não? Tipo, eu tenho isso mesmo, tenho certeza. Eu não sei se é uma brincadeira. Eu acho que as pessoas entram em internet, elas pesquisam mesmo. Existem questionários lá, inclusive são questionários que a gente usa. Só que os diagnósticos psiquiátricos, em primeiro lugar, eles são longitudinais. Você vai avaliando o paciente mensalmente.
Quando você vê a pessoa pela primeira vez, você parece um holograma na cabeça da gente. Vários diagnósticos, hipóteses diagnósticas e os diagnósticos diferenciais que você tem que fazer. Alguns você já consegue excluir de cara. Por exemplo, uma pessoa de 40 anos que fala que está muito esquecido, tal, eu não vou pensar num quadro demencial. Eu já meio que, né, não foco tanto ali. A primeira coisa que eu vou observar nessa pessoa que fala, né, ou que fala, eu acho que eu tenho um TDAH, goblendo. Primeira coisa que a gente tem que ver, história da infância, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, tem um histórico familiar marcante, então você tem que pesquisar se aquela pessoa sabe. Como antigamente não fazia-se esse diagnóstico, tem gente que não sabe falar. Então, dessa parte genética fica mais difícil. Né? Fica mais difícil. E também, assim, como é que a criança, o adulto aqui, volta lá naquela infância falando precisamente o que ela tinha lá. Sim. Né? Se você pega uma pessoa, uma criança, né, que foi criada num ambiente, vamos falar, de zona rural, né? O quanto será também que ela foi estimulada para ela estudar, nas dificuldades que ela tinha, o quanto que aquilo foi abarcado pela família e ela foi estimulada para desenvolver algo. Então isso também fica nebuloso, para você falar assim, eu tenho TDAH, vamos no Venvance aqui. Você tem que investigar ali profundamente e a clínica é soberana. Esses questionários, as tabelas, não fazem diagnóstico. A gente faz avaliação clínica, tenta buscar o máximo do histórico, isso vale para todos os transtornos também. A gente tenta buscar o máximo da história da pessoa e a gente se norteia por alguns, as classificações, né, que seja o CID-10, o DSM, mas o ser humano, na complexidade dele, e o cérebro é essa máquina maravilhosa, fantástica e instigante, ela não tem como você colocar ela em clusters, né? Colocar num quadrado que aquele ser humano é isso. Né? A gente não pode carimbar alguém, até porque muitos transtornos, eles são comórbidos. Tem muita comorbidade uma com a outra. Então, você tem que ser um clínico com olho de águia, um psiquiatra e tem que ter olho de águia, tem que ter experiência, não pode ter uma formação que não seja a própria residência e as reciclagens que a gente faz constantemente para a gente ter um diagnóstico mais preciso. E só através do diagnóstico é que vem a terapêutica mais adequada para aquele paciente. Sim, que interessante isso, porque eu realmente acho que essas várias possibilidades, né, às vezes a pessoa está achando que é TDAH e aí alguma outra coisa que é tão parecida e tal. Eu acho que o autodiagnóstico, na questão da mente, ele é muito complicado. É diferente você falar, estou com gripe, sabe? Estou com resfriado, ou sei lá, comi uma comida estragada. Agora, na mente é muito difícil, até porque a nossa mente também nos confunde, né? Então é importante, acho que é importante deixar claro para as pessoas a necessidade, a importância dessa busca de um diagnóstico de consultório, né? Sim. De acompanhamento com um médico especialista, né? E que seja feito com o médico, né? E outra coisa, Bruno, que eu observo de acompanhamento psiquiátrico, que, como tem hoje nessas facilidades, tem no SUS, tem em convênios, eu acho que o que atrapalha muito o tratamento psiquiátrico de verdade é a mudança, porque eu mudei de médico por causa do convênio. Ah, sim, E aí um psiquiatra dá um diagnóstico, aí vai lá no outro, já é outra coisa, muda uma medicação que não era para mudar na hora, que estava em fase investigativa, aí vai para um terceiro, vai para um quarto. Até alguém te acompanha, né? Acompanha a família, melhor ainda, né? Nem digo a família, mas o paciente indo ali, e aí nesses meus 32 anos, eu estou falando isso com muita propriedade. Que os pacientes que eu acompanho, né, eu tenho pacientes que estão comigo já há 30 anos, 25, 20, 15, 10. Aqueles que eu acompanho,
eles têm uma evolução e um prognóstico muito melhor, muito mais positivo do que aqueles que foram transitar, né, entre outras, e até assim, que o pessoal fala, né, refazer receita e refazendo receita de um diagnóstico, vamos falar assim, do transtorno afetivo bipolar. Muitas vezes ele vai aparecer só com o episódio depressivo, até então ela é uma depressão unipolar. O especialista ele já sabe de algumas características daquela depressão que tem alguns traços de uma possibilidade de ser bipolar, tipo a idade do aparecimento, se apareceu muito jovem, se tem uma história marcante de transtorno afetivo bipolar, algumas questões de apetite, se já teve algum apetite aumentado ou não, se já teve períodos de hipersonia ou não, são coisas delicadíssimas que ele pode já deixar você em alerta. Mas sem ter acontecido um quadro de hipomania ou mania, é transtorno unipolar. E até o diagnóstico aparecer bipolar é em torno de 10 anos para aparecer uma crise. Nossa. Então, o diagnóstico correto é importante, porque o tratamento da depressão é totalmente diferente do transtorno afetivo bipolar. Totalmente. E se você mantiver um tratamento de antidepressivos num quadro bipolar, você piora o prognóstico daquele paciente. Então, quando você está com o mesmo médico, na hora que aparece algo diferente, isso já aconteceu muito, viu, os pacientes, apareceu algo, um sintomazinho, eu falei, opa, o diagnóstico mudou. Aí mudou a prescrição inteira. Então, essa questão do acompanhamento, de levar a sério que é um tratamento. Tem gente que não compreende que o cérebro é de altíssima complexidade. Tem gente que não leva isso a sério. Toma remédios por conta própria, sim. Toma remédio da mãe. Eu escuto isso muito. Esse remédio veio da onde, esse Zolpidem? Esse Zolpidem, eu peguei da minha mãe, da minha irmã. Gente, a gente não usa Zolpidem assim, não. Gente do céu. Eu morro de medo, eu sou daquelas que... Eu não tenho nada contra remédio, mas eu morro de medo de remédios aleatórios, assim... vou tomar um Venvance, do nada, ninguém me receitou. E eles não são aleatórios, né? A prescrição do Venvance é num receituário amarelo, super controlado. A questão que entra aí é formas ilícitas de você pegar umas medicações que elas são muito bem colocadas diante de determinados diagnósticos, ela melhora sobremaneira a vida daquela pessoa. Sim, nossa, muito. Modifica, né? A gente está puxando um pouco aqui para o TDAH, mas pessoas que não iam para frente, a faculdade foi muito difícil, e tem um trabalho, e gostaria de crescer, enquanto os outros colegas estão crescendo e ele não está. Você coloca a medicação, aí ele começa a deslanchar. Nossa, a coisa, eu arrepio, porque você vê um paciente totalmente diferente e mais feliz, sim, mais adequado à vida, ao mundo, porque eu acho que essa é a proposta do médico. O médico está aqui para ajudar, nem sempre a gente está aqui para curar, tem coisas que a gente não vai curar. Então a gente está aqui para tentar orientar e, no mínimo, acalentar. Sim, que legal. E deve ser muito bonito ver esse processo, né, de transformação ali, de nossa, olha, essa pessoa está bem agora, né? Quando não é fácil no começo, muita gente tem resistência, né? A demora da medicação, às vezes, em fazer o efeito, as comorbidades. Se você não tratar a comorbidade, esse tratamento já está fadado a um fracasso. Você tem que tratar, por exemplo, TDAH com ansiedade, você tem que tratar a ansiedade primeiro antes de colocar um psicoestimulante. Senão o paciente entra numa insônia, numa irritabilidade, você tem que ter cuidado. Né? Então, assim, é delicado. Mas as pessoas têm que, eu falo, para dar muito valor nesse cérebro que tem. Sim. Sim, com certeza. Que legal. E mudando um pouco, assim, para a gente falar um pouco sobre as questões, né? A gente fala muito sobre empreendedorismo aqui na revista, no podcast, a gente fala muito sobre o mundo corporativo, mercado de trabalho e tudo mais. E a gente sabe que existe hoje, né, o que as pessoas chamam de burnout, mas a gente sabe que é um tema, um nome já
que não deve ser usado, não é exatamente isso, né? Então, falando de um nome mais certo, assim, uma exaustão mental, né? Uma estafa ali. Como que tem sido isso no consultório? Isso, de fato, aparece muito, é mais pontual, como que é, óbvio, né? Não é uma forma de tratamento, mas como que se trata isso, ou como que previne isso? O que a gente faz com a exaustão mental? Eu acho que o nosso corpo, ele dá sinais o tempo inteiro. A gente é que não dá valor, porque a gente se coloca ao extremo nesse mundo hoje agitado, né? E tem muita cobrança, né? Então, essa questão de bater meta, hoje em dia não é só bater meta, né? São seguidores. Quantos seguidores eu tenho, e o tanto que eu tenho que fazer, que produzir conteúdo, e aí a pessoa não percebe o quanto que ela está se exaurindo, porque no momento em que ela deveria estar dormindo, ela está com o sol no rosto dela. E se ela não tem o sol no rosto dela, não tem melatonina, não tem descanso. Se a pessoa não tem descanso, no outro dia ela vai ficando exausta e aquele sono não reparador, ele se acumula. E a pessoa vai entrando em exaustão também por isso. Então existe exaustão, existem algumas profissões que elas exaurem mais, né? Essas que de bater meta, em que você não tem tempo, por exemplo, 5 minutos, 15 minutos, porque você tem para ir lá fazer xixi. Tem empresas que funcionam dessa forma. Então, essa exaustão eu vejo demais nessas pessoas que trabalham em empresas que têm esse funcionamento. Né? Mas qualquer um está assim, propenso, né? Cada um está propenso a entrar em exaustão. A questão do burnout é porque, como ele é ligado a trabalho, aqui especificamente, ela é um diagnóstico feito pelo médico do trabalho, porque ele tem que ir lá no local de trabalho, ver se é um local insalubre, um local inadequado para aquela pessoa. Então, o psiquiatra ele não faz esse diagnóstico burnout, né? Às vezes a pessoa mudou de emprego, foi rebaixada de emprego, ou por questões tipo pandemia, teve que entrar numa empresa que um funcionamento, uma função que nunca teve, aquele momento adaptativo, mudou de cidade, ali ela está tendo um transtorno adaptativo, transtorno de estresse, né? Adaptativo a uma situação. Aí a gente não vai colocar o burnout, porque a gente não está lá no ambiente do trabalho para saber. Né? Então, algumas coisas é aquilo que você respeita a si mesmo. Você quer estar bem, não tem como você ficar bem se você não tiver uma boa alimentação. Né? Se você vive comendo coisas que a gente fala que é uma dieta inflamatória, que inflama todo o seu organismo, que você começa a entrar já no sobrepeso, né? E a gente sabe, sobrepeso, obesidade é uma doença inflamatória. Existe uma inflamação que a gente chama de inflamação de baixo grau. Ela inflama o nosso cérebro também. Aí a circuitaria neural já não funciona tão bem, não responde tão bem aos psicofármacos. É uma exaustão, vai ficando exaurido também. A pessoa já não levanta com aquele ânimo, e não obrigatoriamente aquele ânimo. É uma depressão. Pode ser a exaustão mesmo. Então, precisa se alimentar bem? Precisa. O pessoal se alimenta bem? Não. Precisa fazer exercício físico? Precisa. Algumas turmas, alguns nichos, sim. Outros, não. Não. Eles não fazem isso. É tipo assim, vão cair do céu, o remédio ele tem que ser mágico, é o pó mágico, mas eu vim aqui, eu atendi esses tempos, uma mãe, ela está com filhos pequenos. Ela não, houve uma separação e ela não consegue, né? Filhos pequenos. Ela não dorme. Ela tem, então, uma exaustão, tem um burnout maternal, vamos falar assim, se for olhar a exaustão de trabalho, porque vai cuidar de filho é trabalho. E haja trabalho. Né? Trabalhar em casa, né? É trabalho. Então, ela está exausta? Ela está exausta. Sim.
Então, esse diagnóstico de exaustão, ele existe sim, mas tem algumas coisas que são circunstanciais, né? Outras é porque eu mesmo não cuido bem de mim, não olho para mim, não durmo bem. Ó, dormir, se alimentar, fazer exercício, beber água, já ajuda aqui em muita coisa que o pessoal está achando que precisa de diagnóstico para se manter na zona de conforto que ele está. Porque o diagnóstico, embora eu sou super a favor do diagnóstico, acho que quando tem que ter diagnóstico, tem que ter diagnóstico. Mas o diagnóstico, em alguns casos, ele tira a culpa de você, né? Ah, não, eu tive uma exaustão mental. Não, mas espera aí, todo o resto, né? Você cuidou disso, você bebeu água, você comeu bem, né? Comeu saudável, você fez um pouco de exercício físico, você cuidou para dormir bem, para não ficar no celular, para, né? Tudo mais. Então, falar que tive uma exaustão é mais fácil de dizer que não me cuidei. Concordo plenamente. E outra coisa que eu tenho observado mais recentemente é nisso aí, ó, que você está falando, né? Que o diagnóstico, entre aspas, traz assim, uma certa proteção, né? É que as pessoas já se intitulam. Então, eu atendia uma paciente lá na UTI, foi uma tentativa de suicídio e tal, e ela falou assim, pois é, ela falou assim, então o border tem transtorno de personalidade borderline. Então, já virou border, já virou até um apelido, né? Então, o border... de estimação, quase. Então o border ela está falando dela. Entendi. Então, o border, ele tem atitudes assim, 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 justificando as atitudes que a pessoa tinha, porque eu sou o border, eu deixei de ser quem eu sou. Eu não sou a Maura Rita, eu sou o border. Então, qualquer coisa que eu faça é porque eu sou o border. Entendi. É uma justificativa mesmo, né? De falar, a culpa é do outro, né? No caso, a culpa é do border. É do border, mas assim, como assim, gente? Sabe? Vamos colocar as culpas nos lugares certos, né? Também. Vamos colocar os pingos nos is, vamos ver o quanto que, ao invés de ficar entrando muito em informações de internet, levar a sério, né, o tratamento, o psiquiatra, o psicólogo que a gente anda junto, né? Na realidade, o psiquiatra anda junto com o psicólogo e nutricionista. Não tem como a gente poder melhorar o funcionamento neural sem você ter uma alimentação adequada. E quando a gente fala de intestino, cérebro, o buraco é mais embaixo, porque o funcionamento intestinal é de uma altíssima complexidade. Tem coisas demais ainda, já foram descobertas, mas não faladas. Mas, por exemplo, o TDAH, ele precisa de uma dieta especial, anti-inflamatória. Tem muita gente que não sabe disso. Que legal. Né? Eu não sabia disso. Para o TDAH não, para outras coisas sim, mas para o TDAH não. Sim, então, para TDAH tem, para depressão e ansiedade, se você não tiver uma dieta rica em ácido fólico, que é o metilfolato, né, a vitamina B9, você não vai ter precursor, né, de serotonina, você não vai ter. E como é que vai ter a serotonina para regular o seu circuito neural e melhorar essa questão da depressão e da ansiedade? Não tem como. Tem alguns pacientes que, quando você usa vários medicamentos e não tem muita resposta, você tem que pedir um teste genético para ver como é que é a metabolização hepática daquela medicação e ver quais, porque existem metabolizadores, né, do fígado, metabolizadores normais, lentos e rápidos. Uma medicação, por exemplo, metabolizador rápido, tal droga, tal medicação, com determinada dose, para aquele paciente a dose é baixíssima, não responde. Né? Em alguns casos você vê certa resistência, não responde bem, teste genético. Então isso que é tratamento psiquiátrico. Não é eu ir lá no Google e falar assim, eu tenho TDAH... Vou fazer o questionário aqui, vou colocar isso, se eu fico inquieto, eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Vai falar assim, você podia então já me prescrever o Venvance. E esses remédios precisam ser controlados mesmo, senão fica impossível. Impossível. Gente, que interessante isso. E agora, deixa eu te perguntar, a gente tem falado bastante, né, tanto em alguns episódios do podcast, quanto uma conversa que existe muito entre nós, sobre agora voltando um pouco mais para a parte de empreendedorismo mesmo, sobre a diferença que é
a mulher empreender e o homem empreender, porque a gente tem muito mais coisa que a gente tem que passar. A primeira é a culpa quando é mãe, né? Já sai dele da maternidade. O outro é a própria casa, né? Porque se a gente chega do trabalho e a pia está suja, a gente sente culpa. Enquanto o homem vai olhar para aquilo e alguém tinha que ter feito, mas não é a culpa dele, né? Então a gente tem essas questões. Em termos de saúde mental, existem questões que você percebe ou que são mais propensas de mulheres ter mais isso do que os homens, ou os homens terem mais tal coisa do que isso, ou nesse cenário isso não é tão sensível assim? A gente já tem assim, a população feminina, ela já tem uma predisposição a ser mais deprimida do que os homens. Mas aqui eu vou tentar não fugir, porque você está fazendo uma coisa, né? Fazendo uma pergunta mais específica. As mulheres ainda trazem esse resquício, né, da criação da menina. A gente ganha o quê? Quando a gente é pequenininha, a gente ganha um bebezinho, né, bonequinha. Sim. Como assim, já é mãe. A gente, de coisa de cozinhar. Sim. A maioria das meninas, eu nunca ganhei um carrinho. Um Lego, né, para montar, para criar uma... E um carrinho mesmo. Os meninos são cheios de carrinho, aquelas pistas, né? Sim. De dirigir. Mulher vai aprender a dirigir mais tarde. Né? Pelo menos na minha época era assim. Não, né? Acho Então, que isso continua bastante ainda. Então a mulher já tem uma carga em que a mãe não coloca o menino, agora você vem aqui lavar a louça aqui. Eu acho que hoje está mudando, porque as mães, as mulheres estão, sim, com certeza. Elas estão criando os filhos mais participativos das coisas de casa, né? E eles mais interessados, tipo assim, faz parte. Né? Eu acho muito legal quando tem o homem que já chega e participa, que vai lá e arruma a cozinha, arruma a cama, como se isso fosse uma coisa do extraterrestre. Né? Então, no empreendedorismo... Ser um adulto funcional é estranho, né, às vezes. Então, o que acontece? Os tempos estão mudando, então os jovens, eles têm que mudar. Então, os homens hoje, tem muito mais homens morando sozinhos também. Então, eles têm que se virar. Não é possível que a casa deles vai virar uma bagunça. Embora alguns ainda mantêm a casa da mamãe. Né? Então, a roupa para lavar vai para a casa da mamãe, né? Eu vou almoçar na casa da mamãe. Ele dorme em outro lugar, mas toda a vida dele acontece na casa da mãe. Na casa da mamãe, né? Leva a marmitinha lá para a casa dele, ainda tem isso. Mas eu acho que devagarzinho isso está modificando. Mas da mulher, ela ainda é mais difícil. Porque ela se cobra muito, porque ela tem muita culpa e ela acaba fazendo mais e a gente tem mais funções. Quando a mulher mora com alguém, acaba sobrando um pouco mais para ela. Quando tem um filho, tal, a coisa fica mais pesada para ela. Então as mulheres são guerreiras demais, as mulheres têm que ser enaltecidas mesmo, porque a gente tem uma força, né, que é inata, né, de gerar vida. Então, a nossa estrutura, o nosso jeito, né, ele é diferente, porque a gente consegue gerar vida. Imagina que complexidade que é, né, assim, esse mundo feminino. Né? E que trouxe, né, traz ainda uma história do machismo, tirando todas as nossas forças, que a gente não podia fazer isso, que a gente não podia usar um vestido mais curto, que teria que ser tudo fechado, né? Não ser dona do próprio corpo, ou se você mostra um pouco do seu corpo, você está insinuando para que alguém possa te invadir. Né? E isso está sendo um movimento longo, né? Ao longo todos esses anos, para a gente tentar ter uma certa divisão, né? Porque empreendedora a mulher é desde sempre, porque o empreendedorismo começou dentro da casa dela, gerindo o lar. Né? O lar. Exatamente. E as mulheres são mais abertas também para os tratamentos, né? Tanto para ir para terapia, quanto para ir para o psiquiatra, para se cuidarem. Então acaba que a mulher também busca mais esse lugar do que o homem e tenta levar esse homem para esse lugar também. E tudo mais. Hoje no seu consultório você vê essa diferença de mais mulheres do que mais mulheres. Mais mulheres. Mais mulheres. Até mais jovens, assim.
Sim, 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 mais jovens. É um quadro mesmo. Eu sou psiquiatra do adulto, né? Não sou psiquiatra da infância e adolescência, posso falar do adulto, mas sim, as mulheres mais jovens. E as mulheres hoje, as mais jovens, né? Elas estão muito sozinhas. Muito sozinhas. Ainda que tenha a juventude, a beleza, os homens, eles estão num mundo, eu não sei aonde, como é que aconteceu, né? Em que foi jogado muita responsabilidade para a mulher foi mudando rapidamente e o homem, não teve uma revolução do homem lá, né? Então ele ficou ali meio que indo na velocidade dele, né? A mulher não, a mulher foi correndo atrás para buscar o espaço dela, porque nem votar ela podia. Sim. Né? Alguns cargos ela não podia exercer. Hoje a gente ainda tem o mesmo cargo, a mulher ganha menos. Isso é injusto. Sim. Né? Então a gente ainda está galgando. Caminhando, estamos tentando ainda, né? Então as mulheres, elas têm ido, elas vão mais, os homens, alguns homens já estão mais abertos, eles vão, principalmente quando a coisa não está indo, eles vão lá no último suspiro. Né? A mulher já vai um pouco mais precocemente. E essa solidão que as mocinhas, né, elas têm sentido atualmente. Parece que elas não acham um cara que fala a mesma língua. Sim, exato. Não sei se eu posso falar assim, né? Mas e talvez seja também, acho que as buscas às vezes são um pouco diferentes e o autoconhecimento ainda é algo que não é tão falado no universo masculino, né? Porque autoconhecimento é confronto, né? E aí a forma mais fácil de talvez não se confrontar é não se confrontando mesmo, é não passar por aquilo. Então, as mulheres passam por essa fase de autoconhecimento e os homens às vezes deixam isso mais de lado. E aí não se conhecem, então vai virando ali uma coisa, né? De você não tem às vezes mesmo a mesma linguagem, é isso mesmo. Porque a gente teve que sair da zona de conforto. Sim. Porque resvala na gente todo o movimento que já foi criado. Sim. Então isso resvala que a gente tem que manter, foi jogado, então a gente tem que dar conta, né? E o homem se mantém um pouco ainda nessa zona de conforto. É claro que a gente não pode generalizar. Não pode, né? Tem muitos homens aí que já romperam muitas barreiras. Sim. Aí, né? Mas a gente ainda está nesse lugar, assim, ainda não abriu totalmente, né? E, Maura Rita, para a gente finalizar, deixa um recado para o pessoal, falando para eles que precisam cuidar da saúde mental. Como eu falei, nosso cérebro é o nosso maestro. O ser humano, ele não se resume em neurotransmissores. Eu falo disso, de neurociência, eu falo de psicofarmacologia, porque é algo que eu gosto. E é onde eu me especializei, é onde eu me identifico, mas o ser humano é biopsicossocial. Então ele precisa, é muito importante que a gente tenha uma socialização, que a gente tenha um grupo de amigos saudáveis, que a gente tenha uma família, que a gente tente não confrontar sempre, a gente tem que ter uma maleabilidade para a gente estar entre os nossos, né? Que o pessoal fala, família é bonita só na foto. Mas o que a gente puder fazer para a gente estar perto dos nossos, isso é extremamente saudável. Né? Então, socialização, que seja entre amigos, até no ambiente de trabalho, você fazer bons vínculos, é importante. Então, para esse maestro, né, isso é importante. A alimentação é importante, o exercício físico é importante. Existem transtornos psiquiátricos, sim. Eles são verdadeiros, eles são alterações em circuitos neurais de altíssima complexidade. Só um médico capacitado é capaz de fazer esse diagnóstico e uma boa condução do quadro clínico, para que a pessoa não fique em sofrimento longo e tendo tantas perdas na vida. Então, a notícia que eu passo, a dica que eu passo é: cuidem-se e cuidem da saúde mental.
É isso aí, gente. Pessoal, muito obrigada por terem assistido mais esse episódio. Eu acho que foi um episódio tão importante de falar sobre saúde mental, desse entendimento, da necessidade mesmo da gente se cuidar da mente, que ela governa todo o corpo, né? Como ela disse, é o maestro, e que vocês possam procurar um médico para cuidar, caso você entenda que tem essa necessidade, e que você cuide da sua saúde mental, cuide do seu corpo e viva uma vida mais leve, mais feliz e mais gentil com você mesmo. Assista os nossos próximos episódios. Maura Rita, muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado esse convite, por compartilhar da sua história e da sua experiência com a gente. Eu que agradeço. Pessoal, até a próxima.